Olá, arretados! Hoje, no episódio do nosso Educação Arretada, conversaremos com a Ohana Luize. Seja muito bem-vinda. Conte-nos um pouco sobre você. Olá, eu sou a Ohana Luize, eu sou voluntária na equipe da Coar Notícias. Eu sou formada em Comunicação Social, com habilitação em Jornalismo e Relações Públicas pela Universidade Estadual do Piauí, em Teresina. E fiz um mestrado em Comunicação pela Universidade Federal do Piauí, na linha de pesquisa de mídia e produção de subjetividades. Sou especializada na área de docência do ensino superior e atualmente estou levando em frente uma especialização na área de educomunicação. Poderia nos contar um pouco sobre sua trajetória nessa área da educomunicação e como surgiu o seu interesse em combater a desinformação? Essa área especificamente é do meu interesse desde a época da graduação, assim. Esses temas que tratam dessa interface entre os saberes educacionais e os saberes da área da nossa comunicação, as nossas habilidades, ferramentas, conceitos, né, e tudo que a gente pode utilizar como ferramentas de trabalho e de inferência, né, nas nossas ações, nas nossas práticas profissionais e nas nossas intervenções sociais, eh, despertaram esse meu interesse desde muito cedo. Ainda no contexto de graduação, quase durante toda a minha trajetória de graduação, eu fui parte de projetos de extensão universitária comunitária, trabalhando voluntariamente nesses projetos, né, desenvolvendo, oficinas de comunicação, para grupos, em contexto educacional rural, né. Essa foram as minhas primeiras experiências, né, com juventudes de escolas familiares agrícolas em cidades do interior do Piauí. E desde então eu mantive relacionamento mais estreitado, né, com organizações desse tipo, desenvolvendo oficinas de comunicação e cidadania, desenvolvendo oficinas de produção de texto, de crítica da mídia, né, leitura crítica da mídia, utilização das ferramentas de comunicação digital. E profissionalmente também eu trabalhei durante alguns anos da minha trajetória profissional, pouco mais de 7 anos, com comunicação em contexto de movimentos sociais, especificamente em assessoria de comunicação, né, trabalhando com o sindicato dos professores da educação pública de Teresina, servidores municipais, né, mas, uma grande representação, assim, de servidores da área da educação. De certa forma tudo isso me mantinha, assim, tanto na perspectiva acadêmica, né, de estudos, de extensão universitária, e também na minha incidência mais da prática profissional, né. E aí eu levei isso para a área de pesquisa no mestrado, e agora nessa especialização onde eu estou tentando, me concentrar, né, os esforços para a área de educomunicação, olhando para o campo da educação midiática, principalmente quando, a Coar me acolheu, né, a Coar Notícias. Eu já conhecia o trabalho da Marta, nós nos conhecemos profissionalmente, né, a gente já tinha uma amizade, um carinho uma pela outra, e sempre falei para ela que admirava, né, o trabalho da Coar. E aí numa dessas conversas eu falei: "Olha, Marta, tenho vontade de colaborar", especialmente nessa parte da educação. A Coar já tinha uma história, no Coar Educa, de produção de reportagens, de eventos, da produção de materiais educativos também, na expertise principal da Coar até então, que era mesmo essa frente do combate à desinformação. E aí quando eu entro na equipe da Coar, né, voluntariamente, a gente passa então a trabalhar juntos nessa parte educacional. E isso tem me trazido experiências muito importantes, né, de estar acompanhando o desenvolvimento de produtos, educativos da Coar Notícia, como os manuais, né, o Manual de Jornalismo Independente, os manuais de checagem regionais, né, mesmo, aqueles materiais que eu não acompanhei ali diretamente, né, na produção, mas sempre trocando ideia com a equipe, né, dando algumas sugestões e avaliando sempre que possível. Atualmente eu sou responsável por atualizar os conteúdos,
educacionais, né, propondo publicação de artigos e conteúdos nas nossas redes sociais e sempre deixando ali o meu apoio para a equipe quando a gente precisa trabalhar nessa frente, participação de eventos, apoiando a Coar Notícias na parte educacional. Na sua visão, qual o papel da educomunicação no contexto atual? Já que ele é muito marcado, né, pelo excesso de informações e pela proliferação das fake news. Na minha visão, é extremamente importante que tenha, né, que a Coar Notícias ela proporcione esse braço educativo, porque, a gente vive um contexto de excesso de circulação de informação, né, a disseminação da desinformação já sendo um dos principais desafios da humanidade, né, da humanidade contemporânea, e por meio de ações de alfabetização midiática, letramento digital, ajudando as pessoas para que elas possam se desenvolver essa capacidade de distinguir o que que é informação verdadeira, o que que é informação falsa, o que que, eh, quais são as posturas seguras e inseguras, né, de estar em ambiente informacional, especialmente o ambiente informacional digital. Isso é aí onde reside, né, o papel importante da educação, da educomunicação, da educação midiática, né, contribuindo para fortalecer o pensamento crítico, né, permitindo que as pessoas, por meio de ações educativas, elas possam, desenvolverem habilidades para questionar, para identificar se estão sendo manipuladas, e assim elas se tornam consumidores de informação e produtores de conteúdo, como a gente hoje normalizou essa expressão, né, da produção de conteúdo. A gente vive num mundo onde a gente quase todo mundo se sente produtor de conteúdo de alguma forma quando está em ambiente digital, né. Mas sem adentrar muito, assim, nessa questão da terminologia, mas para que as pessoas se tornem consumidoras e produtoras de conteúdo mais responsáveis, né, nesse ambiente onde, estamos todos vulneráveis à desinformação, seja pela questão positiva de que a gente tem hoje avanço tecnológico suficiente para fazer com que informações cheguem a mais pessoas, para que conteúdos relevantes também cheguem a mais pessoas. Mas, por outro lado, esse mesmo alcance e essa velocidade pode levar à informação insegura também, né. E se esse avanço e essa aceleração no processo de disseminação de informação não é acompanhado, eh, pela devida capacitação dos indivíduos, né, por processos educacionais, para orientar, a questionar, a refletir, a ter um pensamento mais crítico, a gente fortalece um ecossistema inseguro, e que torna as pessoas que estão tradicionalmente, infelizmente, mais vulneráveis ainda mais, né. Por isso que eu considero, né, individualmente, e a equipe da Coa também tem essa percepção do quanto que mais do que, o nosso trabalho ali enquanto equipe, né, que já vinha fazendo um trabalho de checagem, né, uma parte mais técnica voltada para o campo do jornalismo e do combate à desinformação, que nós possamos também atuar nessa outra frente, que é dialogar não só com o nosso campo de profissionais da comunicação, do jornalismo, mas trabalhar com outros públicos, especialmente esse público que está em contexto educativo, como estudantes e educadores, tentando combater ainda mais essa desinformação e capacitar as pessoas para serem agentes mais ativos, né, nesse processo de disseminação de conhecimento e promovendo um ambiente informacional mais seguro. Quais as principais estratégias e ferramentas educomunicativas, né, digamos assim, no caso para combater a desinformação? Algumas estratégias que são importantes para isso, em termos de ferramentas mais práticas, é a promoção de discussões, de cursos, de qualificações, onde a gente possa ter com o público tanto a parte de expor as ferramentas que existem hoje para combater a desinformação, e a trabalha muito com, uma linguagem que seja
mais regionalizada, uma linguagem que dialogue mais com a realidade do público que você está falando, então não tem como falar um linguajar muito técnico, né, um linguajar que não seja próximo do público, ou se eu estiver falando com um jovem, eu falar como se eu estivesse falando com pessoas mais técnicas, ou como recentemente a Coar lançou a HQ infantil, né, não tem como a gente falar e se propor a falar com um público de educadores que estão trabalhando com a infância, como se estivéssemos falando para outra faixa etária, né. Então, essa adaptação na abordagem, ela é importante nessas propostas de discussão. E o segundo passo é não só essas exposições, né, de ferramentas e discussão, mas a própria análise, né, do que se produz hoje em termos midiáticos. E aí a gente propõe, por meio dessas formações, uma reflexão coletiva, né, sobre as mensagens consumidas, destacamos, como a informação é construída, como que é feito o processo de seleção, de produção, de interpretação e de chegada do conteúdo noticioso até o público, né, a gente retorna aí aos nossos conhecimentos, nós como jornalistas, né, formadas, eh, pegamos esse conhecimento técnico que temos da nossa profissão e, de certa forma, vamos dizer assim, traduzindo isso para públicos em grupos de discussão e análise, como, por exemplo, quando a gente propõe oficinas, quando propõe, pequenos eventos, né, que seja com tempo mais reduzido, porque às vezes a gente não consegue fazer, eventos tão extensos, né, quando se fala de grupos, coletivos, associações, por conta da agenda e das demandas, às vezes essas formações elas precisam ser um pouco mais curtinhas, mas desde que elas sejam dialogadas, né, ouvindo esse público também é importante que a gente tenha sempre essa estratégia da escuta, né, para produzir, esse diálogo também. Não adianta a gente chegar em processo de formação educomunicativa apenas levando o material pronto e compartilhando de conhecimento técnico sem ouvir também a realidade, sem entender como que, essa questão da desinformação e de conteúdo não verificado chega até as pessoas, como que elas são diferentemente atingidas por tudo isso. E incentivar que sejam utilizadas as fontes confiáveis, né, verificadas, confiar em trabalhos das agências de checagem, especialmente também destacar o trabalho do jornalismo local, aquele que está mais perto, né, das comunidades, falando com essas pessoas e falando delas, né. O jornalismo local, a comunicação comunitária, em cada comunidade, a gente precisa muito conhecer, quando eu falo em conhecer a realidade, entender como essas comunidades elas se relacionam com a informação, porque em muitos casos, você tem ali, uma comunicação por meio dos coletivos, né, de associação, de sindicato, a própria escola muitas vezes é um meio de circulação de informação importante, onde você tem ali a confiança, né, das pessoas naquilo que vem nos processos comunicativos mais comunitários, por isso que é importante ter essa postura também dialógica, né. E em termos de ferramentas e instrumentos para utilizar em momentos, práticos, né, informações educomunicativas, podemos utilizar de muitos suportes, né, de suportes audiovisuais, hoje tem muitos exemplos de bons podcasts, né, de bons trabalhos de incidência de verificação de fatos, né. O próprio trabalho da Coar, a gente tem um trabalho importante do Instituto Palavra Aberta, temos outras frentes aí que trabalham com a questão da educação midiática, não só para jovens, mas também, materiais importantes hoje para o público 60 mais, eh, então o jornalismo independente também, o jornalismo local, comunitário, como eu já citei, que são boas fontes para orientar e incentivar que sejam buscadas, né, como mais confiáveis para se informar e não só acreditar naquilo que chega pelo um aplicativo de mensagem sem saber de onde vem, sem saber quem fez, quem produziu ou com qual intenção.
e só consumir a coisa rápida que chega sem ter aquela paciência que é um grande desafio, né, dos dias de hoje, mas que precisamos ter essa habilidade, por assim dizer, de ter um pouco mais de calma, né, no consumo de informação, parar, pensar, analisar, refletir sobre aquilo que está recebendo, são coisas que precisamos falar, né, em processos de formação educomunicativa. Quais as principais dificuldades em implementar esses projetos de educomunicação nas escolas e em outros espaços educativos? Alguns desafios e dificuldades, podemos dizer que por não serem práticas que são formais muitas vezes, né, você não tem, por exemplo, em ambiente escolar, né, em termos mais massivos, a presença de projetos educomunicativos como parte do currículo, né, de escolas, não tem essa questão da curricularização, né, de projetos. Eles acontecem ou porque, os professores têm uma familiaridade mais com o tema da educação midiática, com as ferramentas de comunicação e cidadania, ou quando organizações sociais como a COA, coletivos, ONGs, institutos, né, fundações, projetos, conseguem, eh, se estabelecer e vender, entre aspas, né, a ideia do quanto que é importante falar hoje em dia de educação midiática e conseguir desenvolver projetos mais no contexto de educação não formal, né. E acaba que por não ter uma perenidade, muitas vezes, de projetos, você tem ali, o projeto acontece, você tem bons resultados, tem um impacto naquele público, mas por não ter uma continuidade, isso pode ser citado como um exemplo de dificuldade, né, que nós ainda temos. O ideal seria que cada vez mais, eh, a educação midiática pudesse fazer parte mesmo do dia a dia e da rotina das escolas. É uma defesa que tem sido feita coletivamente, né, por pessoas que se dedicam a pensar, construir, estudar e propor ações e políticas públicas voltadas para esse campo de atuação. Nós temos conseguido já algumas conquistas e alguns resultados. Por outro lado, nós temos algumas soluções que se vendem como soluções para algumas problemáticas por exemplo, da relação das crianças, dos adolescentes e dos jovens em contexto escolar com as tecnologias, porque isso tira atenção, porque isso adoece, porque, não é seguro, mas propõe soluções muitas vezes muito rápidas, né, de muitas vezes ruptura do contato dessas faixas etárias com o ambiente digital, se eximindo muitas vezes da responsabilidade, né, que os ambientes educativos devem ter de propor capacitação, seja para estudantes em faixas etárias mais iniciais, seja, e aí ainda mais importante, o olhar para os educadores, porque também a gente não pode, cair num erro de exigir extremamente das escolas, que ofereçam esse tipo de reflexão e de formação para os seus estudantes, sem que antes os próprios educadores sejam preparados para isso também, né. Porque na formação, digamos, na formação oficial, é isso não é uma cadeira tradicional, né, não está ali fixa na formação de educadores. Isso parte, como eu falei, de se ele tiver interesse, né, se for uma questão mais individualizada. O fato é que existe uma responsabilidade de formação continuada, de oferta de condições, né, para que esses educadores, eles atuem em contexto de educomunicativo ou em projetos de educação midiática, sem que recaia sobre os educadores a responsabilidade única de controlar, de avaliar, de ensinar, de apurar, de propor, reflexões sobre essa questão da segurança informacional, porque senão é muita responsabilidade, né, sobre os educadores e menos mais responsabilidade e menos apoio. E nós precisamos caminhar numa linha um pouco mais equilibrada, né, entre responsabilidade, apoio e oferta de condições reais para que, os ambientes educacionais estejam cada vez mais protegidos das consequências
terríveis que a disseminação de desinformação, de discurso de ódio, de mentira, de distorção, a boataria, que para controlar, né, e o nosso horizonte acabar com a presença disso, não só nos ambientes educacionais, mas na sociedade como um todo. E aí a gente fala nesse ponto dessa dificuldade, envolve essas questões de capacitação, como eu disse, mas recursos tecnológicos, financeiros, viabilidade para essas práticas mesmo, para que elas não se tornem apenas questões isoladas, quando todo mundo está falando, hoje em dia é importante falar de educação midiática, então vamos fazer projeto. Aí depois essa onda passa, e aí se esquece, e isso não entra nesse ponto aí da perenidade, né, da continuidade, que é tão importante, fica mais como pontos isolados, né, como oásis no deserto, e aí se for pensar em desertos noticiosos, né, a coisa se complica ainda mais, e essas práticas elas não têm uma consequência mesmo de melhorar a vida das pessoas e a relação das pessoas com a informação, desde os pequenos até os adultos e as pessoas mais experientes. E aí eu acredito muito nesse papel que a Coar tem desempenhado hoje e abraçado cada vez mais, esse papel educativo que o trabalho da equipe hoje vem tendo, porque é uma preocupação que é atual, né, mas que deve permanecer, né, é um entendimento de enquanto agência de checagem, mas enquanto veículo de comunicação, de profissionais responsáveis com compromissos éticos, né, de fazer esse papel mesmo de engajamento, de estímulo para fortalecer a educação voltada para a comunicação, uma educação midiática, ações de capacitação, de reflexão e de empoderamento e cidadania das pessoas que nós conseguirmos atingir com o nosso trabalho. E aí a escolha nossa tem sido caminhar, por esse lado de uma linguagem regionalizada, né, trabalhando com as organizações e coletivos, sociais, né, uma forma de parceria, assim, que a Coar tem desenvolvido também, além da parte jornalística. E aconselhando sempre que a nossa equipe esteja estudando, né, entendendo novas formas de comunicação, implicações na sociedade, tentando inovar nas nossas produções, tentando nos fortalecer também, com outros pares, né, da área, participando de discussões no nosso campo, estando presente em eventos, tendo uma postura bastante colaborativa também, e entendendo que quando a gente fala de educomunicação, a gente está falando de interdisciplinaridade, de uma visão mais ampla, né, dos aspectos da comunicação, da educação, da mídia, da tecnologia e da cultura. Portanto, é importante que estejamos aí envolvidos cada vez mais em projetos práticos, como eu posso citar, que no ano passado estivemos envolvidos no Coando Boatos e Desinformações, que foi justamente um projeto da Coar de oficinas, né, de combate à desinformação, onde nós disponibilizamos alguns módulos. Eu particularmente fiquei responsável pelo módulo de comunicação e cidadania, mas também tivemos a colaboração de diversos educadores que eram voluntários da Coar, ou membros da equipe da Coar, ou outros colaboradores que nos ajudaram fazendo essa ponte entre o nosso trabalho e as oficinas, e aí utilizávamos como material base, né, as nossas produções de manuais e o apoio, né, dos educadores com os desafios que se tinha em cada uma dessas localidades que participaram das nossas formações do Coando Boatos e Desinformações, que teve uma duração aí quase durante todo o ano de 2024. E aí a gente começa 2025 e essa publicação do HQ eu não estive muito à frente, né, da equipe, mas aí citando o trabalho da Coar, começa 2025
com a publicação da HQ, que está disponível já para quem quiser adquirir. É um trabalho que foi feito com muito carinho, com muita qualidade, liderado pela nossa incrível Marta Alencar, e vale super a pena, né? Indicação aí para educadores, especialmente, que estiverem ouvindo nossa entrevista. Sim, sim, olha, super dica. A HQ Arreguinha e Sua Turma, aproveitando aqui para contar, né, que tem um link no site www.coarnoticias.com.br, viu? Adquira já sua HQ. Bom, propaganda feita. Ô, Hanna, como tu avalia o papel da COAR no combate à desinformação e como ela pode colaborar com a educomunicação? Nós estamos também num processo de realização de um estudo, né? Eu, Marta, temos o Tiago, que é o pesquisador colaborador, temos outros colaboradores juntos com a gente desenvolvendo estudos para ir tentando avaliar também como que o público tem recebido os nossos manuais, né? Ouvindo, entrevistando, além de fazer o trabalho de referenciar o nosso trabalho dentro dos estudos da comunicação e da educação, mas ouvindo também o nosso público para nos dizer, né, se estamos caminhando aí pelo caminho certo, o que a gente precisa melhorar, o que a gente precisa pensar enquanto produto, né, para estarmos alinhados aí com as demandas atuais dentro aí desses temas que estamos falando. E tem agora sempre nessa atualização no nosso site, nas nossas mídias digitais, e a COA tem alguns eventos para realizar esse ano também, sobre o tema da desinformação e da educação midiática. Nós vamos falar muito sobre isso ao longo desse ano, né, dessa relação. Estamos presentes aí em alguns espaços importantes e pretendemos continuar certamente colaborando com o ecossistema aí de jornalismo para cada vez mais a gente possa adotar uma postura crítica, questionadora e sempre atentos às mudanças e aos desafios contemporâneos para que possamos combater a desinformação, para que possamos evoluir com a nossa relação com esse ambiente informacional tão desafiador e melhorando cada vez mais os nossos métodos e as nossas formas de abordagem, seja naquilo que nós já desenvolvemos a expertise, seja diante dos próximos desafios aí que se projetam para coar nesse próximo período. Ô, Hanna, quanta informação! Muito agradecida pela entrevista. Olha, um belíssimo trabalho, né, que vem sendo feito pela COAR, tu como voluntária na COAR. Muito agradecida mesmo. E arretados. Acompanhe a COAR Notícias pelas redes sociais e também pelo canal do WhatsApp. Tem todos os links lá no nosso site, vice? Vou repetir aqui: www.coarnoticias.com.br. Vai lá e